Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com vocês o tema Perspectiva Bíblica para o Ano Novo, baseado em Deuteronômio, capítulo de número 6, versículos do 1 ao 25, eu lerei apenas versículos do 1 ao 9. Mas antes de continuar, não se esqueça de clicar aqui e inscreva-se para se inscrever em meu canal e dar o seu apoio. Desde já, muito obrigado. Deuteronômio, capítulo de número 6, eu lerei agora versículos do 1 ao 9, que diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O livro de Deuteronômio é uma série de mensagens que Moisés pregou ao povo de Israel quando eles estavam às margens de Canaã. Moisés reconta a história de Israel e refaz os pactos do povo com seu Deus. E aqui no capítulo 6, especificamente, Moisés está preocupado com o que os aguardava na terra prometida. O que era para ser uma bênção poderia se tornar numa grande maldição. Milhares de famílias estão às margens do território inimigo. Depois de viverem mais de 400 anos de escravidão, debaixo de um regime opressor no Egito Antigo, tratados como animais de carga, o povo é liberto debaixo da mão poderosa do Senhor através de Moisés. Vive experiências sobrenaturais com Deus no deserto por 40 anos e finalmente chega às margens da terra prometida pelo próprio Deus aos antepassados desse povo. Moisés está preparando esse povo para uma vida de liberdade. Eles precisavam invadir e conquistar aquela terra. Depois que tudo estivesse terminado, eles poderiam então se espalhar, se acomodar e voltar suas vidas ao ritmo normal. Mas voltar suas vidas ao ritmo normal preocupava Moisés, pois uma vez que eles possuíssem aquela terra, se espalhassem e começassem a viver o dia a dia, eles corriam o risco, em primeiro lugar, de se acomodar, achar que já haveriam conquistado o suficiente. Segundo, se comprometer com aquele mundo através de um estilo de vida pagão. E em terceiro, se esquecer do Deus que os tirara da terra do Egito. A única saída para eles seria viver uma vida que agradava ao Senhor. Assim como Israel corria o risco de se corromper em Canaã, nós vemos a nossa sociedade correndo o risco de se deteriorar neste novo ano. Assim como as famílias de Israel corriam o risco de se corromperem em meio a uma cultura que não tinha espaço algum para o Deus Criador dos céus e da terra, vemos também nossas famílias sendo seduzidas, corrompidas e destruídas por uma cultura que ignora uma vida de santidade diante do Deus que é 3 vezes santo.
Meu objetivo hoje é que observemos as ameaças que Israel encontrava à sua frente e aprendamos o que Deus recomendou ao seu povo. A partir daí, aplicarmos as verdades de Deus para as nossas vidas, já que estamos prestes a entrar na Canaã de um novo período. Porque conquistar Canaã não significa necessariamente uma conquista geográfica, mas uma conquista espiritual. Quais eram os perigos que Israel corria ao entrar em Canaã? O primeiro perigo era a novidade que os aguardava. Notem bem a expressão, a terra que passas a possuir, no versículo de número 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir. É bom lembrar que este povo estava escravizado há mais de 400 anos. Depois da libertação, passaram a vagar pelo deserto por 40 anos. Seus pais haviam morrido nessa peregrinação. Este povo não sabia o que era viver no Egito, muito menos na terra que eles passariam a possuir. Tudo era novidade para eles. Quais eram os perigos que Israel corria ao entrar em Canaã? O segundo perigo é a prosperidade. A terra que mana leite e mel. Versículo de número 3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Uma terra próspera, produtiva e que dava todas as condições para que Israel prosperasse. Era uma terra que mana leite e mel, isto é, os pastos propícios para o rebanho. Era uma terra que mana leite e mel, pode significar uma terra propícia para a plantação. No deserto, eles viviam na dependência de Deus e sua provisão. Agora, eles corriam o risco de se esquecerem de Deus em meio a tudo que aquela terra produzia e lhes oferecia. A prosperidade tem ameaçado o homem moderno. O homem vive em função do possuir, do adquirir. Não importa o preço, não importa os meios. Meus queridos irmãos, neste novo tempo que Deus nos dá, vamos prosperar como igreja e como servos de Deus. Se tivermos projetos, se buscarmos apoio, parcerias, se conquistarmos credibilidade, alcançaremos sim o nosso propósito em nome de Jesus. Infelizmente, neste processo, as pessoas têm se esquecido de Deus. Quais eram os perigos que Israel corria ao entrar em Canaã? O terceiro perigo era o conforto. Versículos 10 ao 12, nós lemos assim: Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, com grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de todo o bem que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavaste, vinhas e olivais que tu não plantaste, e comeres e te fartares, guarda-te, que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. É interessante destacarmos os seguintes pontos neste texto. Grandes e boas cidades. Eles não habitariam mais em tendas, como pastores e viajantes pobres, mas em cidades grandes e boas que eles não haviam construído. Casas cheias de tudo o que é bom. Não vagariam mais pelo deserto, sem abrigo e cheios de limitações, mas morariam em casas com todo o conforto inimaginável para aquela época. Poços abertos, não teriam mais que se preocupar com a água de beber. Os poços já estavam lá abertos para eles. Vinhas e olivais, plantações já prontas para a colheita. Com tudo pronto para ser usufruído, esse povo corria o risco de se esquecer de Deus
e se corromper em meio a todas as bênçãos que Deus os dera. A nossa geração, com todos os avanços tecnológicos, tem se esquecido de orar e buscar ao Senhor. As pessoas, quando recebem as bênçãos, esquecem-se de Deus. Quais eram os perigos que Israel corria ao entrar em Canaã? O quarto perigo era a idolatria. Versículo de número 14, nós lemos assim: Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vós. Os deuses de Canaã corromperiam os israelitas. Ao conviverem em Canaã, Israel absorveria os costumes e cultos dos cananeus. A Igreja de Cristo tem absorvido os deuses dessa geração. A vaidade, Mamon, o deus do dinheiro, sexo, relacionamentos, profissão, autoconfiança. Em nossa sociedade, a fé tem sido confundida com pensamento positivo. À medida que nos aproximamos da Canaã, do Ano Novo, somos mais ameaçados pelos deuses dessa geração. Para que Israel sobrevivesse às ameaças de Canaã, era preciso seguir as orientações do Senhor e se fortificar enquanto nação diante de Deus e dos cananeus. A primeira orientação que Moisés dá para fundamentar a fé de Israel se encontra no versículo de número 4. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não eram os deuses dos cananeus, não é o modismo do mundo, não é a vaidade, não é Mamon, não é a capacidade humana e nem tampouco o dinheiro. Com esta base lançada, Moisés lança 4 imperativos que fariam desta nação um povo forte e apto para possuir Canaã e não se corromper em meio aos cananeus. O primeiro imperativo é: ouça a verdade continuamente, baseado no versículo de número 4. Jeová é o único Deus, sem outro igual. Essa era a mensagem a ser ouvida sempre. O fato de ouvi-la sempre os impediria de se corromperem após outros deuses. A palavra ouça vem do hebraico shama, que significa ouvir inteligentemente. Quase sempre, esta palavra é usada com o sentido de ouvir com total devoção, pois algo fundamental será pronunciado. E mais, ouça e esteja pronto para obedecer, se contentar e proclamar o que ouviu. A primeira ordem para se tornar um povo forte na Canaã do Ano Novo é ouvir, contentar-se, praticar e proclamar a palavra do Senhor. A pregação das Escrituras é de fundamental importância. Contente-se com esta mensagem. Não tente adaptá-la ou conformá-la com a nossa geração e desejos. Ponha em prática esta mensagem. Seja santo e viva o conteúdo das Escrituras. Proclame estas verdades ao mundo. O segundo imperativo: ame ao Senhor de todo o seu coração, baseado nos versículos 5 e 6, que diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. A palavra hebraica para ame carrega a ideia de se colocar todas as afeições e apreciação no objeto amado. Então, quando Moisés diz ame ao Senhor, em outras palavras, ele está dizendo: faça de Deus seu objeto número 1 de prazer, alegria e satisfação. Viver em Canaã e não se corromper só é possível se Deus for nossa aspiração maior. Somente se Deus for nossa fonte maior de alegria, desejo e prazer. Nada mais. O terceiro imperativo é: ensine os jovens diligentemente, baseado nos versículos 7 ao 9, que diz assim: E as ensinarás a teus filhos, e delas
falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. A responsabilidade de se ensinar os jovens vem do lar e não da igreja. A igreja ensina também, e mais, a igreja ensina os pais a ensinarem os filhos. Nós temos fracassado, pois nossos lares não têm ensinado nossos filhos e nossas igrejas não têm ensinado nossos pais a ensinarem os seus filhos. A palavra inculcarás ou ensinarás no hebraico carrega a ideia de afiar como se afia uma faca. Afie nossos filhos com as Escrituras. Deixe-os prontos e afiados para serem usados por Deus. Mas como? Primeiro, na informalidade do lar. Falarás assentado em tua casa. Converse informalmente sobre coisas espirituais, assim como se conversa sobre futebol, sobre notícias e outros assuntos. Segundo, na correria do dia a dia, andando pelo caminho, indo ao trabalho, à escola, a alguma diversão e por aí afora. Ao deitar-se e ao levantar-se, arrume tempo para conversar com o Senhor. Em terceiro lugar, com todos os métodos possíveis. Atarás como sinal em tua mão, entre os olhos, na testa, nos portais, paredes e portas da casa. Em outras palavras, use todos os métodos possíveis. Um desenho evangélico, uma brincadeira sadia, contudo bíblico, ensine-o a ler. Enfim, crie métodos e ensine as Escrituras aos seus filhos. O quarto imperativo é: tema ao Senhor seu Deus, baseado no versículo de número 13. O Senhor teu Deus temerás e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Temer vem do hebraico reverenciar, ter zelo e respeitar. Teme a Deus de coração, viva com temor e reverência diante dele. Não viva como se ele não existisse ou agisse. Não viva com indiferença, e sim com temor e tremor. Entregue-se a Jesus, confesse seus pecados e tema ao Senhor. Este temor lhe fará, em primeiro lugar, esperar e crer na provisão do Senhor. Versículo de número 16. Não tentarás o Senhor vosso Deus, como o tentastes em Massá. Segundo, guardar a palavra do Senhor no coração. Versículo de número 17. Diligentemente guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, como também os seus testemunhos e seus estatutos que te tem mandado. Este temor lhe fará, em terceiro lugar, viver de modo santo e com bom testemunho. Versículo de número 18. E farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda e entres e possuas a boa terra a qual o Senhor jurou dar a teus pais. Este temor lhe fará, em quarto lugar, destruir tudo o que desagrada ao Senhor. Versículo de número 19. Para que lance fora a todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem falado. Este temor lhe fará, em quinto lugar, proclamar os testemunhos do Senhor para sempre e de geração a geração. Versículos 20 ao 25. Quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. E o Senhor, aos nossos olhos, fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra
que jurara a nossos pais. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como no dia de hoje. E serás para nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. O nosso novo estilo de vida para o ano novo deve ser, primeiro, ouvir as verdades de Deus continuamente. Segundo, amar ao Senhor de todo o coração. Terceiro, ensinar os jovens com diligência. E em quarto lugar, temer ao Senhor com toda a alma. Que a presença do Senhor seja constante e real em sua vida todos os dias do ano novo. Feliz Ano Novo! Um abraço!